O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. O evangelho de hoje é muito bonito. O evangelho também muito conhecido por cada um de nós. Jesus nos traz duas grandes advertências nos dias de hoje. Ao invés de usar a palavra advertência, até posso trazer como conselho e admoestação. A primeira, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que isto quer dizer? Nem sempre aquele que se diz seguidor de Jesus, se diz católico, se diz cristão, verdadeiramente coloca o coração naquilo que diz e naquilo que fala. Jesus, particularmente, olha no ser humano o coração, principalmente aquilo que está ou não está em consonância. Devemos compactuar as nossas ações com a palavra de Deus, a palavra de Deus com as nossas ações. E colocar isso de uma forma concreta no nosso dia a dia. E sermos de coração em relação àquilo que estamos fazendo, particularmente as coisas de Deus. A simplicidade, a humildade, a busca, o querer, a fé, a confiança deve ser coisas primordiais no coração daquele que segue o Senhor. Não bastam as palavras, não bastam as orações balbuciadas, mas é necessário compactuar essas palavras balbuciadas com a prática. A caridade, particularmente com o testemunho de vida. Dar testemunho de vida é realizar as boas ações que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deixou, através do nosso esforço, do nosso querer, da nossa busca, do nosso desejo cotidiano. E a nossa vida é uma exigência muito grande, todos os dias, a todo momento, dentro de casa, com a esposa, com os filhos, o pai, a mãe, com os amigos, os parentes, com os vizinhos, com a comunidade, com a sociedade. Ali sim, no dia a dia, se vê verdadeiramente quem é a pessoa e se ela é autêntica em relação àquilo que ela fala, se condiz com aquilo que ela está fazendo, porque não basta dentro da igreja ser uma coisa e lá fora ser outra. Tem que se complementar a prática com a sua palavra, as suas palavras com a sua prática. Dar verdadeiramente testemunho de Jesus Cristo. Daí sim, com certeza, como o próprio Jesus vem dizer, entrará no reino dos céus aquele que põe em prática a vontade do Pai que está no céu. Depois, o segundo ponto, que também é muito importante e nos faz pensar um pouco e refletir sobre a nossa vida. O bom católico, o bom cristão, o bom seguidor de Jesus Cristo constrói a sua casa sobre a rocha. O que quer dizer construir a casa sobre a rocha? Ser do amor, ser da caridade, ser da justiça, ser da verdade. Ser prudente e inteligente em relação àquilo que faz e fala. Depois, construir a casa sobre a rocha é construir a casa sobre Jesus Cristo e particularmente sobre os seus mandatos, sobre a sua palavra. Porque o próprio Jesus diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aquele que está preocupado verdadeiramente com a sua salvação, com a sua casa, com a sua família, constrói a casa sobre Jesus Cristo. Pode vir as cruzes, as tempestades, as dificuldades, as intempéries da natureza, que nada derrubará a sua casa.
Mas se você for de qualquer jeito, se eu viver de qualquer forma, certamente, na primeira tempestade, na primeira cruz, no primeiro problema que vier, na primeira doença, certamente esta casa será levada e não restará nada desta casa. É necessário, no seguimento de Jesus, como ele próprio diz, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, vem e segue. Seguir Jesus Cristo com o coração. Seguir Jesus Cristo com a verdade da sua vida. E construir esta casa sobre esta rocha. Nada te afetará, nada te assustará, nada te amedrontará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.